Saudações cordiais. Vamos à mensagem de como será fevereiro. Eu demorei um tempo para encontrar um jeito aqui que eu me encontrasse no meu escritório, que é o meu escritório e o meu quarto também. Então, para quem não me conhece, eu sou Adriana Mori, moro em Franca, São Paulo, mas eu sou da capital, né? Sou paulistana, paulistana. Eu vou pedir para você que chegou aqui agora, que você feche os seus olhos, que você respira fundo, ó, puxa o ar pela narina, e aí você pode contar um número que é adequado para você, ou é 6, ou é 4, o que ficar confortável para você. Então, puxa o ar pela narina, segura esse ar contando o mesmo número e solta o ar pela boca num número maior. Então, vamos supor que eu puxei pensando no número 4, segurei no número 4, aí eu solto no número 6. Mas se você não souber fazer isso, não tem problema também não. Só simplesmente respira fundo, segura o ar e solta pela boca. E vamos nos conectar aqui com aquilo que nós acreditamos, nossos mentores espirituais, ó, para trazer a mensagem de como será o mês de março para nós. Eu costumo atender de maneira terapêutica, eu não fico fazendo perguntas, tá? Eu simplesmente confio que as mensagens vão chegar até mim, né? Geralmente eu já teria embaralhado, já teria posto as cartas, porque a gente fica naquilo, quanto mais rápido, mais enxuto, melhor. Aí eu falei, pera lá, esse é o meu jeito? Não. Então, esse aqui é o meu jeito e quem sentiu o chamado vai ficar. E quem não sentiu o chamado e não se conectar, não vai ficar e tá tudo bem. Então, esse aqui é a tiragem de maneira coletiva de como que será o mês de março de 2026. Mas ela pode ser usada aí com outros propósitos. A pessoa vai ver daqui a um ano, vai ter... Sempre tem uma mensagem. Desde que a gente peça direcionamento, sempre tem uma mensagem, tá? Gratidão por unir o seu caminho ao nosso. Gratidão por você ter chego aqui. E gratidão pelo meu servir, né? Como eu falei, eu me chamo Adriana Mori. Eu já tô aí atendendo com as cartas cerca de uns 10 anos. Comecei de maneira, entre aspas, gratuita, né? No online. E hoje o meu perfil eu só atendo online. Com hora marcada ou não. Via áudios ou não. Às vezes eu escrevo, às vezes eu faço vídeos. Estamos aí em processo de adaptação. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vejo aqui é o seu pensamento em relação ao mês de março. E o seu pensamento para mim aqui tá falando que você tem que fazer mudanças. Mudanças de ouvir sua opinião, a sua intuição, mudanças que pode ser desde a troca de móveis, na onde você atende, ou mudança de casa, mas principalmente a mudança aqui é de se reconstruir. Você saber quais que são os seus valores inegociáveis. Vamos pensar em valores inegociáveis como a base da casa. Então, quando você vai construir uma casa, aquela casa tem que ter o alicerce, né? Porque se você construir sem isso, com o tempo ela racha e ela cai. E a vida é assim também. Então, eu costumo sempre colocar exemplos meus mesmo para poder fazer as pessoas compreenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Aqui no meu caso, qual que são os valores inegociáveis para mim? E eu já não estou aceitando ser chamada para trabalhar de caixa, por exemplo. Eu já tô mais
que eu sou? Adriana Mori é terapeuta. Adriana Mori investiu não só dinheiro, como tempo para poder estudar e ser terapeuta. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que acreditar, tenho que confiar que pelo menos 3 mil mensais no mínimo eu tenho que faturar como terapeuta. Mas se eu ficar divagando, nossa, não seria muito melhor eu ir trabalhar para ganhar salário mínimo? Ah, porque salário mínimo eu vou ter aquilo fixo por mês. Então, assim, eu saber o meu objetivo e eu traçar as metas para esse objetivo acontecer, tá? Dando um exemplo para vocês, meu mesmo. Então, o pensamento aqui está nas mudanças que nós temos que fazer. E a situação está de renascimento, de recomeços, de escolher um caminho. Então pare de ficar contando para as pessoas os seus planos, por exemplo, porque não é pro teu inimigo que você conta os seus planos e ele tá te lascando, né? Você tá contando os seus planos para aquelas pessoas que você acredita que são suas amigas. Fica mais quietinha, aí na hora que você concretizar isso, aí se você quiser compartilhar, assim, assado, cozido, ok, mas antes é melhor não. E vou dar outro exemplo meu mesmo. Então vamos supor, nós duas começamos a estudar terapias. E aí eu comecei primeiro. Aí eu falo, você tem um dom para ser terapeuta, por que você não estuda? E aí você começa a estudar. E você deslancha, a sua agenda fica redondinha, do jeito que você sempre imaginou. E a minha agenda não está assim. Então nós duas somos amigas. E você vem trocar essa figurinha comigo. Muito feliz, muito contente, né? Nossa, a Adriana me incentivou para ser terapeuta, eu vou lá contar isso para ela. Só que você esqueceu que a Adriana é um ser humano com muitos defeitos, mais defeitos até do que qualidades. E que você pode estar pondo lenha na fogueira para ativar a minha inveja. Uma puta que pariu, eu comecei primeiro que ela e ela deslanchou e eu não. O que eu tô fazendo de errado? Então, muitas das vezes a gente atiça a inveja alheia porque a gente quer dividir a nossa alegria, a nossa conquista, né? A superação dos obstáculos. Não é com intenção. Por isso que é dito que o inferno está cheio de boas intenções, né? É por isso mesmo. E esse mês de março é um mês também para a gente fazer mudanças em relação aos conflitos. Esses conflitos, muitas das vezes, que estão ligados a uma falta de clareza, né? Tudo na vida tem um lado positivo e negativo. E eles se complementam, né? Só que a gente perceber isso e ser racional é muito mais complicado, porque nós levamos pro lado emocional, né? Então, assim, vamos dar um exemplo bem simples. Em relação, tá chovendo. Ou você sai e leva o guarda-chuva para você não se molhar, ou você tá saindo de um local e tá chovendo, vai na chuva mesmo. Chega em casa, você toma um banho. Lembra de pôr a bolsa, enrolar a bolsa num saco. O que é mais precioso que não pode molhar, não molhar. Mas que não se impeça de tomar um banho de chuva, por exemplo, né? De ver sempre aquele céu cinzento, carregado, como uma negatividade. Porque, que nem agora, estamos vivendo uma época de muita chuva aqui, né, no Brasil. E é necessário. Imagina a gente ficar sem água, como é que vai ser? Vai ficar complicado, não vai? Então, muitas das vezes, nós nos entregamos a muitos conflitos que não precisava, né? Então, atenção a isso, a essas confusões que muitas das vezes nós criamos por falta de clareza, né? Lembra que é necessário ter chuva para molhar as lavouras, para ter água para beber, para ter água para o nosso consumo, para o nosso banho.
Outra cartinha, então, que vem falar de março, vem falar do quê? Da gente se reconstruir no quesito trabalho. Então, nada de ficar parado, nem estagnado. No meu caso, eu não tô tendo clientes, então o que eu posso fazer nesse momento se eu estivesse atendendo clientes? Eu vou estudar, eu vou postar, eu vou tocar a essência de alguém para falar, nossa, eu desejo um atendimento da Adriana. Mas não fica parado nem estagnado, né? Uma coisa que eu percebi muito é rotina. É necessário a gente ter uma rotina, né? Levantar, tomar banho, lavar os cabelos, escovar os dentes, pôr uma roupa que nem se nós fôssemos sair ou trabalhar na rua, colocar o nosso tênis, né? Aquele cuidado que a gente tem muitas das vezes para ir trabalhar fora, CLT, e que a gente deixa meio a desejar dentro de casa, porque tá dentro de casa, mas a energia é energia e ela não mente. Então, assim, temos que ter um preparo. E aí, naquele momento que você tá assim, tá desempregado, então, pera lá, o que eu posso fazer na minha vida? Que eu ficava sempre me questionando, se eu não estivesse trabalhando, eu faria. Pode ser uma limpeza no quarto, uma faxina na casa, desocupar de materiais que você não usa, né? Porque a gente fala sempre assim, do guarda-roupa com roupas que não se usa. Mas existe muito mais coisas que nós devemos e temos que manter. O nosso celular vive abarrotado de materiais que nós não vamos acessar. Eu fiz tantos cursos que eu tinha mais material que eu precisava de umas 10 vidas para poder acessar. E aí você tem que ter aquele compromisso com você mesmo e falar, não vou dar conta disso aqui não. Eu tinha 10 professor, qual que tá ressoando mais? Qual que se ela dá aula ali, eu não durmo, faz sentido, é gostoso, passa o tempo rápido, então ali é o seu lugar, tá? E mais uma pro mês de março. Muita atenção, tá? Com familiares que possam interferir nesse momento seu de estudo, de assinatura de documentos, envolvendo parcerias. Como eu falei, às vezes a gente quer dividir a nossa experiência com outra pessoa e aquela pessoa ela não consegue ver nem perceber como nós, porque ela não é a gente, né? Então, de repente, uma pessoa quer muito que você seja concursada, por exemplo. Você não quer ser concursada, você quer faturar aí os seus, no mínimo, R$3.000, R$10.000 como terapeuta, e a outra pessoa ela não vai entender, ela não vai compreender, porque na cabeça dela ela acha que se você for concursada, você vai ganhar 2 salários mínimos, mais os benefícios, e ela não se dá conta de que não é a sua praia, essa é a praia dela, tá? Esse mês de março é um mês de março que você tem que fazer cortes. No que diz respeito à comunicação. Como que você vem se comunicando? Pode ser escrito, pode ser o pensamento, o seu sentimento, pode ser falado. É necessário você fazer alguns cortes. Cortar aquilo que não ressoa, que não soma, que não faz sentido mais para esse seu momento de vida atual, né? E tem que ser... Quando você sai ali naquela casa, ela tá falando assim pra você... você vem fingindo demência, vai empurrando com a barriga e o universo ele vem e faz por você. E geralmente é aquelas brincadeiras que eu faço nos atendimentos, que é aquele empurrão que a gente cai e quebra os dentes, tá? Bem por aí. É um mês, então, para você estar conectada com o seu mentor espiritual, para esses recomeços que estão acontecendo. E esse conectado com o seu mentor espiritual, eu diria o seguinte:
Não pede o que você quer. Eu tenho feito assim, universo, meu mentor espiritual, me encaminha. Eu devo reatar com meu namorado? Porque na minha cabeça eu falei que eu não quero, mas eu esqueci o inconsciente, eu esqueci o meu livre-arbítrio, que eu já usei antes de reencarnar, que são crenças que eu acredito. E eu fico batendo ali, gastando meu tempo para depois eu voltar com o namorado, porque eu amo ele de paixão, e falar assim, tô pagando minha língua. Mas por quê? Porque a gente é muito ignorante, a gente acha que tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo, e às vezes um pinguinho vira um transbordar, né? Então eu tenho me colocado muito ali, pedindo direcionamento, acreditando, confiando. Isso aqui é o meu caminho, então eu vou seguir esse aqui, esse caminho aqui pra mim. Eu acho que é só isso. Não vou falar de passado, vou deixar mais enxuto, já deu 16 minutos. Então, mês de março é isso aqui que nós temos. A fé como caminho condutor, tá? Para se reconstruir, falando de felicidade, de que existem situações aqui para nós sermos astutos no que diz respeito à família, à paz familiar, tá? E gratidão sempre. Se você quiser agendar o seu horário, namastê.